Na vida, de modo geral, valemo-nos de uma parte mínima de nossas funções e de nossa força. É que não nos conhecemos, não aceitamos que somos máquinas e não conhecemos a natureza e o funcionamento de nosso mecanismo. Somos máquinas. O homem nasce, diz-se, com um mecanismo criado para receber diversos tipos de impressões. A percepção de algumas dessas impressões começa antes de seu nascimento e durante seu crescimento. Surgem mais e mais aparatos receptores, os quais vão se aperfeiçoando. A estrutura desses aparatos é a mesma em todas as partes do mecanismo, como discos virgens nos quais é possível gravar músicas. Nesses discos gravam-se todas as impressões, desde o primeiro dia de vida e mesmo antes dele. Além disso, o mecanismo automático permite que todas as novas impressões se conectem com as gravadas anteriormente, em um registro cronológico. Logo, toda impressão já vivenciada fica gravada em diversas partes de diversos discos, onde é preservada intacta. O que chamamos de memória é um sistema muito imperfeito, com o qual fazemos uso apenas de uma pequena parte de nosso depósito de impressões. Entretanto, uma vez vivenciadas, as impressões nunca desaparecem. Elas ficam preservadas nos discos em que são gravadas. Muitos experimentos de hipnose provaram que é possível se recordar de tudo pelo que já se passou nos mínimos detalhes. Todas as particularidades de nossa visão de mundo e as características de nossa individualidade dependem da ordem na qual esses registros foram feitos e da qualidade dos discos gravados existentes em nós. A operação de nosso mecanismo associativo determina como pensamos e sentimos. Suponha que tivemos uma impressão e a registramos em conexão com outra que não tem nada em comum com a primeira. Por exemplo, uma música animada e dançante foi ouvida em um momento de choque físico intenso, de agonia ou de pesar. Essa música animada sempre irá evocar em nós a mesma emoção negativa e, por correspondência, a sensação de agonia com que nos lembramos dela. Nossa ciência dá isso o nome de pensamento e sentimento associativos. Mas a ciência não percebe que o homem fica atado por essas associações e que não consegue se livrar delas. Nossos pensamentos e sentimentos são totalmente determinados pelo caráter e pela qualidade dessas associações. Um de nossos maiores erros é a ilusão com relação ao nosso eu. O homem, tal como o conhecemos, a máquina humana que não pode fazer e cujas ações aparentes simplesmente são feitas, não pode ter um eu invariável e unificado. Nosso eu muda com tanta frequência quanto nossos pensamentos, sentimentos e humores, e cometemos um grave erro ao nos considerarmos sempre a mesma pessoa, quando na realidade somos sempre outra pessoa e nunca a mesma pessoa que fomos no momento anterior. O homem não tem um eu constante e invariável. Cada pensamento, cada humor, cada desejo e cada sensação dizem eu. E em cada caso, presumimos que esse eu fala pelo todo, pela pessoa inteira, e que um pensamento, um desejo ou uma aversão representam a expressão desse todo. Na verdade, essa suposição é totalmente infundada. Cada pensamento e cada desejo surgem e vivem de maneira separada e independente do todo. E o todo nunca chega a se expressar de fato, porque ele existe, como tal, apenas como uma entidade material em um corpo físico e como um conceito abstrato. Em sua psique, o homem não tem um eu unificado, mas centenas de pequenos eus separados, os quais com frequência são totalmente desconhecidos e inacessíveis aos demais, ou hostis uns com os outros, ou seja,
mutualmente exclusivos e incompatíveis. A cada minuto, a cada momento, estamos dizendo ou pensando eu, e todas as vezes o eu é diferente. Primeiro é um pensamento, depois um desejo, depois uma sensação, depois outro pensamento, e assim por diante, ad infinitum. O homem é uma pluralidade, seu nome é legião. A alternância de eus, sua luta constante pela supremacia, é orientada por influências externas acidentais. Calor, sol, bom tempo, essas coisas lembram de modo imediato todo um grupo de eus. Frio, neblina e chuva lembram outro grupo, com associações, sentimentos e ações diferentes. Em nós, não há nada que possa controlar a mudança dos eus. Em grande parte, isso se deve ao fato de não chegarmos a ficar conscientes da mudança, mas vivermos sempre no eu mais recente. Naturalmente, alguns eus são mais fortes do que outros. Isso não se deve à sua força consciente. Trata-se apenas do resultado de acidentes ou de estímulos externos mecânicos. Fatores como educação, exemplos seguidos, leituras, o hipnotismo da religião ou a casta e a tradição podem criar eus na personalidade com força suficiente para dominar grupos inteiros de eus mais fracos. Mas sua força é determinada pelos discos de gravação em nossos aparatos de recepção. E todos os eus que formam nossa personalidade têm a mesma origem que esses discos. Tanto os eus mais fortes quanto os mais fracos são resultado de estímulos externos, e eles são ativados e controlados por novas influências do exterior. Vamos reiterar, o homem não tem individualidade, um eu singular e unificado, mas divide-se por uma multiplicidade de pequenos eus. Cada um desses pequenos eus separados é capaz de se chamar pelo nome do todo, de agir em nome do todo, de concordar ou discordar, de fazer promessas e tomar decisões com as quais outro eu ou o todo terão de lidar. Isso explica por que, de modo geral, as pessoas tomam decisões e raramente as levam a cabo. Por exemplo, uma pessoa decide que, a partir de amanhã, vai acordar cedo todos os dias. Isso é decidido por um eu, ou mesmo por um grupo de eus, mas acontece que o eu responsável por sair da cama discorda completamente da decisão anterior, ou talvez nem tenha tomado conhecimento dela. Assim, essa pessoa continuará dormindo de manhã e à noite irá decidir outra vez acordar cedo no dia seguinte. Em alguns casos, esse fenômeno pode ter consequências bem desagradáveis. Um pequeno eu acidental pode prometer algo de modo espontâneo, em um dado momento, não para si, mas para terceiros, por capricho ou vaidade. Depois disso, esse eu desaparece, mas a pessoa, ou seja, a combinação dos outros eus, totalmente inocentes da ação desse eu, pode acabar pagando por esse capricho pelo resto da vida. A tragédia da condição humana é que cada um desses pequenos eus tem o direito de assinar cheques e fazer promessas vinculantes, e a pessoa, ou seja, o todo, tem de cumpri-las. Com frequência, a vida das pessoas consiste em pagar ou desfazer promessas de pequenos eus acidentais. A principal ilusão é a convicção de que podemos fazer, que temos o poder de agir, de fazer coisas. Na verdade, porém, a humanidade é incapaz de fazer qualquer coisa em seu estado atual. Tudo com que a humanidade se ocupa simplesmente está feito. Tudo que acontece à nossa volta, tudo que realizamos, tudo que vem de nós, tudo acontece. E acontece assim como a chuva resulta de mudanças na temperatura de diversas camadas da atmosfera. Como a neve derrete sob os raios do sol e a água congela a certa temperatura. O homem é uma máquina.
Tudo o que fazemos, todas as nossas ações e palavras, todos os nossos pensamentos, sentimentos, convicções, opiniões e hábitos são provocados por influências e impressões externas. Não podemos produzir um único pensamento ou uma única ação por conta própria. Tudo o que dizemos, fazemos, pensamos, sentimos, tudo acontece simplesmente. Não podemos descobrir nada, inventar nada. Tudo está feito, tudo acontece por si só. Para internalizarmos sozinhos esse fato, para compreendê-lo, para nos convencermos de sua veracidade, precisamos nos livrar de milhares de ilusões sobre o homem, sobre nossa capacidade de criar ou de controlar nossa própria vida. Tudo o que imaginamos fazer simplesmente acontece. Movimentos populares, guerras, revoluções, mudanças no governo, tudo apenas acontece. Isso se aplica a tudo o que ocorre na vida do indivíduo. Nascemos, vivemos, morremos, construímos casas, escrevemos livros, não como queremos, mas só porque é assim que as coisas são. Não podemos fazer, construir, destruir, escrever ou imaginar, mas somos meramente uma parte do fazer, do construir, do destruir, do escrever e do imaginar que ocorrem. Não podemos amar, odiar ou desejar, somente vivenciar o amor, o ódio e o desejo. Tudo tem uma causa necessária em outra coisa. As pessoas acreditam no progresso e na cultura, mas não existe isso de progresso. Tudo é como era há milhares de anos, ou mesmo há dezenas de milhares de anos. As aparências podem mudar, mas a essência das coisas não. A humanidade é sempre a mesma. A vida de povos civilizados e cultos gira em torno exatamente dos mesmos interesses que a dos selvagens mais ignorantes. A civilização moderna baseia-se na violência e na escravidão, e em palavras elegantes. Mas o progresso e a civilização, no sentido real desses termos, não podem acontecer sozinhos, como resultado de ações inconscientes, mecânicas. Eles só podem advir de esforços conscientes. Porém, de que esforço consciente as máquinas podem ser capazes? E se uma máquina age inconscientemente, então uma centena de máquinas também agem inconscientemente. E isso também se aplica a 1000, a 100.000 ou a 1 milhão de máquinas. A atividade inconsciente de 1 milhão de máquinas deve resultar necessariamente em destruição e extermínio. Essas ações inconscientes e involuntárias são exatamente a raiz de todos os males. Um aspecto particular é a questão da guerra. As pessoas se perguntam como podem acabar com as guerras, mas as guerras não podem ser impedidas, pois resultam da escravidão na qual vivemos. Em termos estritos, o homem não pode ser culpado pelas guerras, as quais, na verdade, devem-se a influências planetárias em uma escala cósmica. Mas não impomos resistência alguma a essas influências, nem podemos resistir a elas, pois somos escravos. Se fôssemos livres e capazes de fazer, seríamos capazes de resistir a essas influências, deixando de nos matar uns aos outros. Somos o que somos e não podemos ser diferentes. A guerra tem muitas causas desconhecidas, algumas em nós, outras fora de nós. Precisamos começar com as causas que estão em nós mesmos e aceitar o fato de que não é possível sermos independentes de forças cósmicas se somos escravos de tudo o que nos rodeia. Precisamos entender que somos controlados por tudo o que nos envolve. Se pudermos nos libertar do que nos cerca, então poderemos nos libertar das influências planetárias. Liberdade, libertação. Essa deve ser nossa meta. Tornarmos-nos livres, escapar da escravidão. É isso que devemos almejar caso queiramos compreender nossa posição atual. Enquanto permanecermos escravos, interior e exteriormente, nada poderemos realizar,
e nunca conseguiremos escapar da escravidão das circunstâncias. Mas não podemos deixar de ser escravos das condições externas enquanto nos mantivermos internamente cativos. A fim de sermos livres, precisamos adquirir a liberdade interior. A principal razão para a escravidão interior é a nossa ignorância, ou seja, a ignorância sobre nós mesmos. Sem autoconhecimento, não podemos ser livres, não podemos nos governar. Sem compreendermos o funcionamento de nossa máquina, permaneceremos sempre escravos, joguetes das forças que atuam sobre nós. Antes de qualquer coisa é necessário conhecer a máquina. Naturalmente, uma máquina de verdade, não se conhece nem pode se conhecer. Com efeito, quando uma máquina se conhece, não é mais apenas uma máquina, ou no mínimo, não como era antes. Ela já começa a ser responsável por suas ações. No intuito de conhecer nossa máquina, é preciso compreender nossa própria situação. Estamos na prisão. Tudo o que queremos, se é que somos sensatos, é escapar. Mas como? A única maneira é escavar um túnel sob o muro. Trata-se de uma tarefa grandiosa demais para uma pessoa só. Mas se 10 ou 20 pessoas se reunirem, trabalhando em turnos, umas escavando, outras dando cobertura às demais, então elas poderão fugir pelo túnel. Além disso, ninguém escapa da prisão sem a ajuda dos que já escaparam. Apenas eles podem dizer como sair ou indicar as ferramentas a serem usadas. Mas não há como o único prisioneiro agindo sozinho encontrar essas pessoas ou comunicar-se com elas. É preciso organizar um grupo. Nada pode ser feito sem um grupo organizado. Se uma pessoa que está na prisão quer ter alguma chance de escapar, a primeira coisa a fazer é perceber que está na prisão. Se ela não puder perceber isso, não terá chance alguma. Ninguém pode nos libertar à força. Ninguém pode nos ajudar a escapar se não quisermos sair. A libertação, para que ocorra, só pode ser o resultado de trabalho e esforços. Acima de tudo, esforços conscientes rumo a determinada meta.